Há exatamente um ano, centenas de pessoas se reuniram em Brasília para protestar contra o fatídico resultado eleitoral que decretou Lula como presidente pela terceira vez. Porém, tudo saiu do controle e inocentes foram prejudicados. Logo após o resultado das eleições, em outubro de 2022, milhares de pessoas se reuniram em todo o Brasil, acampadas em frente aos quartéis. Tive amigas, inclusive, que estiveram no QG aqui no Rio. Para a maioria, as Forças Armadas não permitiriam que Lula assumisse. Porém, quanto mais o tempo passava, mais a angústia tomava conta dessas pessoas. Não havia nenhum sinal de que as Forças Armadas tomariam alguma decisão. E a sensação de que eu, particularmente, tinha era de que estávamos em uma panela de pressão a ponto de explodir. E era exatamente isso. Então, alguns começaram a disseminar: o jeito é irmos para Brasília. Inicialmente, a ideia partiu de deputados como Marcel Van Hatten, pois, na visão dele, a melhor forma seria pressionar os deputados. Isso, claro, sem baderna. Porém, alguns influenciadores de la derecha vieram com essa ideia de jirico. Me mandem pix, irei a Brasília por vocês. Pronto, estava iniciado o problema. Assim que o ano virou, as pessoas começaram a sair das portas dos quartéis. E muitos deram ouvidos a esses influenciadores, ou dando dinheiro, ou indo para Brasília. As próprias autoridades do novo governo já tinham conhecimento de que poderia haver manifestação. Jair Bolsonaro não estava no Brasil. Junto com ele estava Anderson Torres, à época, secretário de Segurança do Distrito Federal. Enquanto isso, pessoas se programavam para estar em Brasília. Aquele 8 de janeiro tinha tudo para ser uma manifestação pacífica e ordeira que demonstraria a força do cidadão de bem contra a esquerda. Mas havia infiltrados. Pessoas mascaradas, usando camisa com o rosto do Bolsonaro e bandeira do Brasil, iniciaram uma quebradeira. Segundo denúncia de Marcel Van Hatten na tribuna da Câmara, havia homens no pátio do Ministério da Justiça que nada fizeram para conter a baderna. Fora que o próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, estava no prédio, assim como o responsável pelo GSI, o general Gonçalves Dias. Com 22 câmeras no local e mais de 160 horas de gravação, as imagens mostram Gonçalves Dias transitando tranquilamente, sem se preocupar com a baderna do lado de fora, fomentada por poucos. Carros da polícia que faziam a barreira policial se retiraram. O portal R7 pediu acesso às imagens completas do circuito de segurança, mas Lula impôs sigilo. Porém, alguém vazou para a CNN, que as publicou. Nessas poucas imagens, nota-se que não houve qualquer esforço para conter a baderna, promovida por poucos, vale ressaltar. Aquele 8 de janeiro, 243 pessoas foram presas. No dia seguinte, mais 1.927 pessoas que estavam no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília foram conduzidas à Academia Nacional de Polícia. Vale ressaltar que, do total de presos, 775 foram liberados por serem idosos ou mães de crianças pequenas. Depois de passarem por audiências de custódia, 938 permaneceram presos. Homens e mulheres, arrimos de família, pessoas que sequer entendiam de política. O peixe que foi vendido pela mídia de massa foi tentativa de golpe de Estado. Mas como? 775 idosos e mães tomariam o poder à força sem armas? Sem exército? Outro peixe que foi vendido pela mídia foi: Moraes defendeu a democracia. Quê? Este homem prendeu senhoras, mães, autistas, ambulantes e os condenou a 17 anos de prisão. Muitos hoje estão com tornozeleira e sequer podem trabalhar. São tratados como bandidos de alta periculosidade. O ápice da perseguição política aconteceu com a morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, em 20 de novembro.
Clesão sofria de diabetes e hipertensão. Passou por 6 atendimentos médicos entre janeiro e maio de 2023, chegando a ser encaminhado para o hospital. Por conta da sua situação de saúde, Clesão tinha um parecer favorável da PGR para sua soltura, que não foi analisado por Moraes. Havia outros presos políticos também com comorbidades, que passaram a ser soltos após a morte de Clesão. E também há o relato de uma tentativa de suicídio após a morte de Clesão, que foi relatado pelo deputado Marcel Van Hatten no seu último artigo na Gazeta do Povo. Há um ditado que diz: a verdade é filha do tempo. E 1 ano após esse fatídico episódio, o óbvio começa a ser difundido. Nunca houve sequer tentativa de golpe. O ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deixou claro: os manifestantes eram senhoras, moças e rapazes que não teriam condições de tomar o poder. Miro Teixeira, ex-deputado federal e importante nome do PDT, ratificou as palavras do ministro. Nunca houve risco para a democracia no 8 de janeiro. Mas parece que na cabeça careca de Moraes havia um risco de tudo acabar como na Revolução Francesa. Em entrevista para o jornal o Globo, ele disse, sem provas, que os manifestantes planejavam enforcá-lo. Moraes mirou no Robespierre e acertou na grávida de Taubaté. A única ameaça à democracia neste país chama-se Supremo Tribunal Federal, que se intromete em assuntos que não são de sua natureza e decide a seu bel prazer quem é livre ou não. Essa atual composição da corte é um desserviço para o Brasil e uma vergonha internacional.